O Irã realizou um ataque inédito contra Israel, lançando diversos mísseis contra o país em resposta às diversas agressões e provocações israelenses. Enquanto isso, Israel segue ocupando a Palestina, ocupando parte da Síria e agora fazendo incursões militares no Líbano e bombardeando a capital, Beirute. Enquanto isso, o mundo inteiro só pensa em uma única pergunta: o que vai acontecer se o Irã fechar o Estreito de Hormuz? O que vai acontecer com os preços do petróleo, com a escalada da guerra no Oriente Médio? Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo. Por que essa preocupação com o Estreito de Hormuz? Dá uma olhadinha aqui comigo. O Estreito de Hormuz é esse estreito aqui, esse gargalo, bem aqui no Golfo Persa. O litoral norte aqui desse golfo é nada mais do que o litoral do Irã. Aqui embaixo, no sul, nós temos Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Arábia Saudita. Se você subir aqui o Golfo Persa, você vai chegar no Kuwait e no Iraque. Ou seja, são os grandes países produtores de petróleo do Oriente Médio. Então, o Golfo Persa é aqui uma região importante logisticamente para o petróleo e gás para a energia do mundo. Porém, é uma área totalmente dentro da influência geográfica, geopolítica e militar do Irã. Então, abaixo aqui você tem a Península Arábica, acima você tem o Irã. Hoje em dia, nem mesmo os Estados Unidos colocam impunemente, sem receio, um porta-aviões aqui nas águas do Golfo, porque o Irã está muito militarizado, o regime iraniano está muito atento às ações ocidentais aqui de interferência no Oriente Médio. Desde o dia 1º de outubro, quando houve o ataque iraniano a Israel com o lançamento de mísseis, o barril de petróleo, aqui nós temos o preço do Brent, começou a subir. Não foi uma disparada ampla, mas começou a ter uma subida consistente. Ele vinha na casa aqui dos 70 e poucos dólares, começou a subir para 70 e muitos dólares, chegou a passar dos 80 dólares. Hoje fechou os 77 dólares. Ou seja, houve uma elevação dos preços do petróleo por causa da elevação das tensões, da escalada da guerra no Oriente Médio. O mercado teme que haja uma guerra generalizada na região. E por que uma guerra generalizada na região tem influência para o mercado de petróleo, para o mercado de energia? O que todo mundo tem a ver com esses dois países se degladiando? Se você não tem nenhum apreço por Israel, ou se você não tem nenhum apreço pelo Irã, se você não dá a mínima para nenhum dos dois, como que isso afeta a sua vida? Vem comigo olhar isso aqui. Esse aqui é o gráfico com os maiores produtores de petróleo e gás do ano de 2023. Estados Unidos disparado hoje em dia ainda o maior produtor de petróleo e gás, com 12,9 milhões de barris por dia, seguido pela Rússia e pela Arábia Saudita. Se você olhar aqui as cores do gráfico, elas estão dispostas por região. América do Norte, aqui a Eurásia, todos esses países em verde aqui são do Oriente Médio. Arábia Saudita, Iraque, Irã, Emirados Árabes Unidos e Kuwait, ou seja, você juntou aqui todos os países que estão ali envolvidos no contexto geográfico do Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico ele é ali o fluxo logístico do Oriente Médio por onde escoam as mercadorias, entende? E o Oriente Médio ele é a ligação, a ponte entre Europa, Ásia e África. Então ele é uma região, um meio de campo geopolítico relevante e ele tem as maiores reservas de petróleo do planeta e gás. O Catar, por exemplo, é o maior exportador de gás natural liquefeito. Não só esses países são alguns dos maiores produtores, mas eles são os maiores exportadores de petróleo e gás. Olha isso aqui, os 10 maiores exportadores de petróleo do mundo. Só a Arábia Saudita exporta 16% do petróleo que é vendido no mercado internacional.
seguido pela Rússia, apesar de todas as sanções contra ela, e vem Canadá, os próprios Estados Unidos, que têm um mercado muito complexo, eles são os maiores consumidores e os maiores produtores, eles vendem petróleo, eles compram petróleo. E depois nós temos o Iraque, Emirados Árabes, Kuwait, ou seja, os países lá do Golfo. O próprio Irã, até 2017, 2018, tinha um portfólio diversificado aí de clientes para quem ele exportava petróleo. Hoje é um país que está muito sancionado, então, oficialmente, mais de 90% do petróleo iraniano vai para a China. Qual o problema aí? Por que o Ocidente se preocupa com isso? Primeiro, o Ocidente se preocupa com o regime político do Irã, que é um regime político que é averso ao Ocidente, que não quer muito aceitar as condições do Ocidente para fazer negócios, embora o Ocidente queira o petróleo iraniano. E o Ocidente, ele quer punir o Irã, não comprando seu petróleo, mas ao mesmo tempo ele não quer que esse petróleo vá para a China, que é o grande rival no contexto global, no contexto de mercado, o grande rival do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. Como que a guerra, então, pode afetar o mercado de óleo e gás? Tá bom, tá tendo guerra lá, Irã soltando mísseis em Israel, Israel mandando aviões para bombardear o Irã. O que, que o mercado de petróleo tem a ver com isso? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa para você ver a concentração da estrutura, da infraestrutura de petróleo e gás no Golfo. Olha só, essa região do Golfo é onde estão os maiores campos de petróleo e gás. Tem os campos do Kuwait, os campos do Iraque, os principais estão aqui no sul. Os campos do Irã estão aqui todos na parte do litoral sul aqui do Irã, aqui a parte do Golfo. Da Península Arábica aqui toda, é essa parte do Golfo que concentra os grandes campos de petróleo e gás, ou seja, essa região do Golfo é onde estão as instalações de produção de petróleo e gás. Não somente isso, aqui estão refinarias, refinarias no Irã, refinarias na Arábia Saudita, oleodutos, gasodutos e os terminais portuários, por onde se exporta o petróleo, por onde se exporta o gás. Aqui temos terminais de GNL, que é por onde se exporta o gás natural liquefeito. Temos terminais aqui para transportar petróleo para os grandes navios petroleiros que vão sair aqui pelo Golfo, passar pelo Estreito de Hormuz e ir em direção a diversos países do mundo. Os árabes já sabiam disso, do perigo desse contexto geográfico, então há muitos anos os árabes já tinham criado aqui oleodutos. Existe esse oleoduto aqui transárabe, o Trans-Arabian Pipeline, que é um oleoduto que não está mais ativo por causa aqui de conflitos com Israel e com a Jordânia. Esse oleoduto não funciona mais. E a Arábia Saudita, então, ela fez aqui um oleoduto, um gasoduto, atravessando a Península Arábica para levar direto para o Mar Vermelho, para escapar, pelo menos um pouco, desse gargalo aqui do Golfo. E tem aqui também refinarias do lado de cá, então os árabes pensaram um pouco nisso. Porém, de toda forma, um contexto de guerra aqui, de navios de guerra no Golfo, de aviões lançando bombardeios, de posições de artilharia. Aqui, isso seria extremamente prejudicial, primeiro, porque pode atacar as refinarias e os portos, segundo, porque você pode ter aí efeitos colaterais adversos, terceiro, porque você vai simplesmente inviabilizar a navegação comercial aqui. Vamos dar mais uma olhada aqui. Olha aqui a quantidade de portos, de campos de petróleo, refinarias e terminais de exportação. Temos os campos de petróleo aqui do Iraque, do Kuwait. Temos aqui os terminais de exportação do Iraque, do Irã, da Arábia Saudita. Temos refinarias aqui no Kuwait, na Arábia Saudita, terminais aqui de exportação, dutos. Temos mais aqui, ó, no Irã também, refinarias, terminais de exportação, aqui nos Emirados Árabes. Todos esses pontos aqui são cruciais para a estrutura de petróleo e gás local, e qualquer uma dessas infraestruturas que começar a ser atingida vai começar a impactar. Então, a partir do momento que qualquer uma dessas instalações
for danificada, os preços do petróleo podem começar a subir muito, a escalar muito no mercado. Vamos dar uma olhada especificamente na infraestrutura de petróleo e gás iraniana, porque essa infraestrutura ela pode ser alvo na guerra. Inclusive já tem declarações aí de altos funcionários americanos falando para combinar com Israel quais infraestruturas iranianas poderiam ser atingidas. Hoje, a capacidade instalada de refino iraniana é de 2,4 milhões de barris por dia. O Irã tem uma companhia nacional petroquímica, a NIORDC, que ela é a mãezona de todas as refinarias no Irã. E temos refinarias grandes no Irã. A de Abadan, que processa mais de 350 mil barris por dia, Isfahan, Arak, são muito importantes e elas são peças fundamentais. Vamos dar uma olhada aqui. A refinaria, o terminal de Bandar Abbas, a refinaria de Abbas, aqui na região do Estreito de Hormuz. Aqui em cima, perto de Teherã, nós temos a refinaria de Teherã, a refinaria de Abadan, aqui próximo ao Iraque. Então você tem uma grande capacidade instalada de processamento de petróleo, de produção de derivados aqui no Irã, que é muito importante para o país e para as exportações do país. O Irã ele tem uma rede de gasodutos que leva esse produto para o interior do país, mas tem uma área do país aqui, uma região mais montanhosa, mais vazia, que não está atualmente conectada nessa grande rede de gasodutos iraniana. Mas toda essa rede de gasodutos aqui pode ser alvo de ataques numa eventual guerra. Então, são os gasodutos que abastecem Teherã e todas as cidades aqui que vão do Cáspio até o Golfo. Porém, o Irã ele já tem em seus projetos de integração dessas partes mais interiores do país com essas redes de gasodutos e também para integrar, para exportar para fora do Irã, passando aqui principalmente pelo Paquistão. Existe aí um acordo Irã-Paquistão para a construção dessa rede de gasodutos que vai levar gás natural para o Paquistão e também para a Índia. Esse gás ele vai até Nova Delhi, ou seja, o Irã ele já está aí com seus projetos em acordo para levar esses produtos e a Índia é um dos grandes interessados no gás iraniano, como a Índia já é possivelmente um comprador de petróleo iraniano e russo. Muito embora esses países estejam sancionados, a Índia não liga, a China não liga e eles dão o seu jeito de comprar sim. Porém, não é só a infraestrutura iraniana que pode ser alvo de ataques durante essa guerra. A infraestrutura israelense também pode. Ah, você nem sabia que Israel produzia petróleo ou gás? Israel tem alguns campos de gás lá no Mediterrâneo. São campos polêmicos porque eles estão em disputa territorial com o Líbano, com o Chipre e com a própria Palestina, porque se a Palestina não tivesse ocupada por Israel, alguns desses campos de gás estariam no litoral palestino. O Líbano também questiona e o Chipre, claro, questiona, mas Israel não liga, foi lá, perfurou, colocou plataformas de petróleo e disse que não quer saber. Se alguém quiser questionar, vai ter que se ver com suas forças armadas. Então, hoje Israel tem duas principais plataformas de produção de gás aqui, a de Tamar e a de Leviatã. Essas plataformas produzem principalmente o campo de Tamar e de Leviatã, mas alguns outros campos de gás menores aqui. Esse gás ele abastece Israel, abastece aqui Tel Aviv, Rafa e também é exportado, tá? Esse gás ele é mais do que a necessidade israelense, então Israel consegue suprir suas necessidades e ainda exportar energia, por exemplo, para o Egito. Quem diria, existem países árabes fazendo negócios com Israel. Na questão de energia, de soberania energética, de estratégia energética, os países não querem saber. Eles fazem o que tem que ser feito. A Índia não compra petróleo russo, iraniano, não quer saber. O Egito compra gás de Israel porque para eles é mais barato, é mais próximo, apesar deles serem árabes e contrários a Israel estar sempre invadindo seus vizinhos árabes. Ah, mas o Irã consegue atingir Israel assim? Lá no mar Mediterrâneo, o Irã conseguiria explodir uma plataforma
de produção de gás natural israelense, consegue sim, conseguiria. Hoje é sabido aí pelos especialistas militares que os mísseis desenvolvidos pelo Irã, que estão entre as forças de mísseis atualmente mais poderosas do mundo, pelo menos na região do Oriente Médio, é a potência mais poderosa com relação à força de mísseis, o Irã consegue atingir parte da Europa, consegue atingir boa parte da Ásia, consegue atingir a África, ou seja, o Irã conseguiria atingir qualquer ponto na Península Arábica, o que preocupa a Arábia Saudita, que é o seu rival regional. O Irã conseguiria atingir até as fronteiras da Ucrânia com a Polônia, ou seja, atingir qualquer ponto em Israel é fácil pela tecnologia militar que os iranianos têm hoje. Os mísseis do Irã já conseguem atingir um raio de 2.000 quilômetros. Então, Israel tem sim sérias preocupações com os alvos que o Irã consegue atingir, porque o Irã tem a capacidade de lançar um grande número de mísseis que conseguem viajar uma grande distância. Então, sim, a infraestrutura energética de Israel toda é um alvo durante essa guerra, assim como a infraestrutura iraniana é alvo nessa guerra, porque Israel tem uma força aérea muito consistente e poderosa, a maior ali da região do Oriente Médio, e eles podem sim chegar e bombardear diversos alvos em território iraniano. Então, nessa disputa entre Irã e Israel, nós temos aqui no meio infraestrutura de petróleo e gás na Síria, no Iraque, no Kuwait, na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes e toda essa infraestrutura do Irã. Toda essa infraestrutura de petróleo e gás passa a ser possível alvo direto, pode ser danificada como efeitos colaterais. O Golfo Pérsico pode ser inviabilizado para o trânsito de navios mercantes, não vai ter como passar petroleiro ali. O Golfo de Hormuz facilmente fechável se tiver aqui um conflito armado aberto nessa região entre esses dois países e principalmente se países do Ocidente, como a Inglaterra ou os Estados Unidos, resolverem colocar apoio aqui, como por exemplo botar porta-aviões aqui na entrada do Golfo, essa região vai ficar inviável para o tráfego marítimo comercial. Mesmo o pouco de petróleo ou gás que a Arábia pode mandar direto aqui para o Mar Vermelho, ainda pode ser alvo aqui dos iemenitas, que são controlados hoje pelo grupo Houthis, que já está fazendo um cerco aqui no Mar Vermelho. Ou seja, nós podemos ter inviabilizado aí grande parte das exportações de petróleo e gás do mundo. Isso é ruim para o Irã, porque é a principal fonte de receita deles, mas eles não estão envolvidos diretamente na guerra. Agora, isso vai ser ruim para todo o resto do mundo. Os Estados Unidos é um grande produtor de petróleo, mas eles não conseguem abastecer os seus aliados. Os seus aliados precisam de petróleo e gás. A Europa já está sofrendo porque não está comprando mais o gás russo. A Alemanha, a Estônia já estão sofrendo porque não compram mais o gás russo, que era a opção mais barata para eles. Os Estados Unidos conseguem fornecer a mesma quantidade no mesmo preço para os seus aliados, ou seus aliados vão ter que sofrer uma inflação energética cada vez maior. Até quando os preços do petróleo e do gás vão subir com guerras simultâneas na Europa e no Oriente Médio, com sanções ao petróleo e ao gás russo e ao petróleo e ao gás iraniano. Se você tirar esses dois grandes produtores, os aliados americanos vão comprar de quem? De onde vai sair essa energia? E quando falta no mercado, porque não pode ser produzido, ou porque a infraestrutura vai ser destruída e não vai ter como produzir mais, igual no Iraque demorou um tempo, na Síria ainda não se voltou a produzir direito, na Líbia está começando a voltar a produzir. Se você tira também o Irã da jogada, quem vai produzir esse petróleo? Até que preço esse petróleo vai chegar? Será que nós vamos ver o petróleo passar de $100 novamente antes do final desse ano? É uma possibilidade. Vamos ver o quanto essa guerra vai escalar e, consequentemente, o quanto os preços de petróleo e gás vão escalar. Pessoal, a partir de agora eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês adquirirem diversos livros sobre geopolítica, geologia, petróleo em geral, transição energética e história. Livros aí de geopolítica, transição energética, livros sobre o pré-sal, toda série de livros
do Daniel Yergin, como o petróleo, a busca e o novo mapa. Então vocês acessem aqui os links que vou deixar aqui na descrição, adquiram os livros da sua preferência e venham aí preparados para as próximas sessões de comentários para discutirmos nos próximos vídeos. E até a próxima.